Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me escutando? Oi, Luiz, tô escutando sim. Opa, desculpa a demora aqui, viu? Deu um Tudo problema aqui. bem. A Jo falou que você não estava conseguindo acessar. Bom, eu sou a Laís, eu vou ficar responsável aqui pela mediação da sua apresentação, Combinado, tá, Luiz? combinado. Então, Como a gente já tem uns 5 minutinhos para não perder seu tempo, para você poder falar com mais calma, eu vou te apresentar rapidamente. Então, se os colegas quiserem fazer perguntas enquanto eles forem entrando, né, que eles estão saindo de outra apresentação, perfeito. eu vou pedir para eles podem mandar no chat. Eu estou muito curiosa para ouvir seu trabalho, confesso. Então, Boa. o trabalho do Luiz é o que a gente sente, saúde mental juvenil do ambiente educacional, em 4 músicas da Olivia Rodrigo. Deixa O eu só Luiz é colocar o membro. slide aqui, né? Você consegue me ouvir? Consigo. Você está conseguindo ver os slides que eu selecionei? Sim. Peraí, que tá Beleza. carregando para mim aqui. Isso, pronto, apareceu, perfeito. Fechou, vai me avisando. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. E assim que puder já começar, eu pensei em fazer 20 minutos de apresentação e 10 de perguntas. O que você acha? Fica uma boa tarde? Ótimo, pode ser, pode ser. Perfeito. Deixa eu dar. Então, só para contextualizar, o Luiz é membro e pesquisador no grupo de pesquisas do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Literatura e Sociedade da PUC Minas, né? E também o grupo de estudos sobre cultura pop, educação e diversidade. E é mestrando profissional em produção de conteúdo pela UFSCar. Então, eu vou passar a palavra para você, fica à vontade. Vou pedir quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no chat. E no final o Luiz abre a disponibilidade. Obrigada, Luiz. Combinado, pessoal. Primeiro, muito prazer. É uma honra estar aqui no evento. É um evento que eu já vinha planejando participar de muito tempo. E fiquei muito feliz de conseguir apresentar o trabalho. Geralmente a gente só publica, mas essa apresentação é muito importante para mim, especialmente por conta do tema que a gente está trabalhando, que é a Olivia Rodrigo. É uma cantora pop que tem muita importância na minha vida. Eu conheço ela há muito tempo. E eu quero falar um pouco primeiro desse contexto da pesquisa, antes de introdução, antes de referencial teórico, antes de metodologia. O contexto da pesquisa, ele é uma pesquisa aplicada da minha dissertação do mestrado lá na UFSCar, onde eu sou orientando da professora Fernanda Castilho, e também participo com pesquisas no Pop Educa e no NetBiz, UFSCar e PUC Minas. E a verdade é que o trabalho tem um contexto enquanto fã. Eu trabalho bastante com ideias de Jenkins, do pesquisador enquanto um fã, do professor enquanto um fã, e eu conheço a Olivia Rodrigo, a cantora pop americana, norte-americana, desde 2019, um pouquinho antes, por causa do High School Musical musical, a série. E eu sou um fã assíduo da Disney, do Disney Channel desde os anos 2000, eu sou uma cria dos anos 2000, então o Disney Channel foi muito importante para mim durante toda a minha vida, cantoras como Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus, mas a minha preferida sempre foi Olivia Rodrigo, que é de uma nova geração. Isso é muito irônico, porque a Olivia Rodrigo surgiu nesse contexto, nesse cenário do final do Disney Channel, o High School Musical, a série saiu no Disney Plus, e cantoras como Olivia Rodrigo, como a Sabrina Carpenter, são dessa geração do final do Disney Channel. E a pesquisa surgiu muito porque eu tive a realização de poder ir no Lollapalooza 2005, que foi a Glitz Tower da Olivia Rodrigo, a segunda tour mundial dela, e eu trouxe umas fotos minha no evento, foi muito legal.
tirando a questão da chuva, que o evento quase foi cancelado, porque no Autódromo de Interlagos costuma sempre chover nesse mês de março, inclusive agora no final do mês também tem Lollapalooza, dessa vez com a Sabrina Carpenter, mas no ano passado com a Olivia Rodrigo talvez tenha sido mais especial, porque eu consegui ver o show diretamente da grade, e mais, consegui ver uma pessoa, uma cantora, que para mim, eu faço a piada, é como se fosse uma prima, de tão próximo que é, especialmente por conta da especificidade da letra. E aqui eu já parto para a pesquisa de fato. A pesquisa é interdisciplinar entre psicologia, educação e também comunicação na parte da música pop. A gente vai trabalhar aqui nela hoje saúde mental de adolescentes, de jovens adultos, como um eixo crítico da política educacional e da psicologia da educação. E a escola não como um espaço de aprendizado, mas um espaço de socialização, pertencimento e também a construção identitária. Eu, por mais que tenha uma formação jurídica, eu sou bacharel em Direito pela PUC Minas e agora mestrando no UFSCar, eu trabalho muito com pesquisas interdisciplinares, especialmente com a psicologia, porque eu acho que direito e psicologia não tem como separar. Para você entender o direito, você precisa entender o básico de psicologia e vice-versa. Então, eu acho que são duas áreas que se complementam e só tem a agregar uma à outra. E quando a gente coloca tudo isso com cultura digital, com espaços de jovens, interpretações de jovens, construção de narrativa para jovens, a gente tem um estudo de caso muito potente, um estudo de caso muito promissor. E a Olivia Rodrigo é mais promissora ainda. Ela é uma artista que trabalha com muitos temas que muitas vezes a gente pensa que são banais, mas na verdade são fundamentais para a gente entender a comunicação, a forma que o jovem se comunica na sociedade enquanto jovem. E a escola, como é um espaço de socialização, ela também é um espaço de sociabilidade, um espaço de interrelações, um espaço de produção de conhecimento formal e informal. E nesse contexto, o nosso artigo sobre a Olivia Rodrigo, Psicologia e Educação, ele investiga narrativas musicais associadas à cantora Olivia Rodrigo, com uma análise do método interpretativo da Bardan, análise de conteúdo. E como nas músicas, a representação do sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento estão presentes, e como elas podem ser utilizadas para o bem-estar no ambiente educacional, partindo de um pressuposto que a gente não vai diagnosticar esses jovens, mas a gente vai organizar os sentidos culturais que eles dão para as emoções e, sobretudo, para as experiências juvenis, para as experiências de jovens que a gente tem, inclusive na vida adulta. E a metodologia, como eu disse, é qualitativa, documental e interpretativa, baseada na análise de conteúdo da Bardan, que, para mim, é uma das metodologias mais potentes que a gente tem. E as formas de representação de sofrimento psíquico e estratégias de enfrentamento. Eu escolhi 4 músicas, que é All American Beach, Ballad of a Homeschool Girl, Pretty Isn't Pretty e Good For You. E essas 4 músicas, elas tentam ser levantadas não por um método de popularidade. Dessas músicas, somente Good For You foi um hit Gente, só foi o meu que travou ou foi o do Luiz? Ok. Obrigada, Sani, por avisar. Vou tentar falar aqui com o Luiz pelo WhatsApp, enquanto não volto. Opa, voltou, pessoal? Estando? Voltou, agora voltou. Opa, desculpa, a gente está com um problema técnico aqui com a internet, rompeu a fibra, então a gente está usando uma internet secundária. Mas Sim. falou na parte da metodologia, certo?
Isso mesmo. Certo, a última vez que travou aqui para mim foi quando você falou das 4 músicas, e aí você falou que não era Beleza. isso. Beleza, perfeito. As 4 músicas foram selecionadas por conta da minha memória, assim, da minha participação enquanto fã. Eu selecionei as 4 músicas que mais tinham a ver com saúde mental, com forma e sentidos do adolescente, do jovem adulto entender a sociedade. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente está fazendo uma pesquisa de um fã, não só para outros fãs, mas também para outros fãs, a gente precisa pensar nos sentidos que a gente dá para isso. Então, enquanto fã, eu entendi que essas 4 músicas são as mais importantes, são as primeiras que vêm na cabeça. Mas esse repertório pode ser expandido gradualmente com outras pesquisas. Mas nessa aqui a gente vai se limitar para essas 4, não só por causa da questão de tempo, mas também por causa do espaço. Né? E o referencial teórico que eu utilizei, que para mim é uma parte subsidiária, porque a pesquisa por si só na análise de conteúdo já tem muito conteúdo rico academicamente, ela foi selecionada com base na relação entre escola e saúde. Como muitas vezes a gente não pensa a saúde mental como elemento fundamental da escola. A gente pensa que o desempenho, a gente pensa que a forma que o aluno aprende é o mais importante, mas para mim a forma como o aluno se sente na escola é o mais importante. Eu sou professor popular de literatura e o instrumento que eu mais utilizo nas minhas aulas para conseguir manter o aluno na sala de aula, manter o aluno preso nos livros, é justamente o vínculo que ele tem, os sentimentos que ele tem com o que está sendo trabalhado. Eu utilizei muita música enquanto professor lá no cursinho da Farma da USP de Ribeirão Preto e continuo utilizando, inclusive, hoje em dia. Mas agora eu parti para repertório diferente e a Olivia Rodrigo talvez seja o mais importante para quando eu quero citar temas como saúde mental, psicologia, porque é uma artista que, como eu disse, trabalha o tema com muita gentileza. E nessas categorias, a gente coloca a regulação emocional como um eixo psicológico fundamental, como um dos eixos mais importantes para a gente trabalhar a educação. Porque a forma que a gente regula nosso sentimento diz muito respeito à forma como a gente existe na sociedade. Trazendo um pouquinho, um detalhezinho jurídico bem suplementar, na Constituição Federal a gente tem a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais, como os direitos humanos mais importantes. Só que eu penso que a dignidade da pessoa humana ela está muito relacionada com a saúde mental. Para você conseguir viver digno em sociedade, você tem que estar com a saúde mental em dia. É por isso que eu, enquanto pesquisador, enquanto especialista em advocacia criminal, que é minha área de atuação, enquanto mestrando, eu sempre faço terapia por conta de uma forma de regulamentar meus sentimentos, regular meus sentimentos, porque sem essa regulação, eu tenho certeza que nada é possível de ser cumprido. Você precisa estar dentro de si mesmo. Só que a escola negligencia isso. Não só a escola, mas a maioria dos campos sociais. No futebol, por exemplo, tem muita negligência com o jogador de futebol, com o apoio terapêutico. Na escola, professores estão sofrendo burnout dia após dia, não tem um acompanhamento psicológico financiado pela instituição. Enfim, isso ajuda bastante a entender a escola como um ambiente social mesmo, e não só como um ambiente de aprendizado. E nesse instrumento da música, enquanto um mediador cultural privilegiado, a gente sabe que a adolescência é um dos momentos que a gente mais trata os sentimentos à flor da pele. Só que muitas vezes a gente acha que é o aborrecente. E eu acho essa categoria muito feia, sendo sincero. Porque quando eu era adolescente, o que eu mais sentia era não ser compreendido, era não ser entendido enquanto sujeito, e eu acho que isso é muito importante. Quando eu entrei na música, de fato, digo entrar na música é começar a visitar fóruns, participar de fandoms, utilizar o Twitter para saber o dia a dia do artista, transformar um artista mesmo no familiar, eu consegui melhorar as minhas táticas e estruturas com o estudo, consegui passar no bom vestibular, consegui encaminhar o que já estava encaminhado, só que muitas vezes não era escutado. E nisso a gente traz um conceito que é o coping, que é a regulação emocional. O coping é a forma que você lida, a forma que você extravasa os sentimentos quando eles estão à flor da pele. De uma forma resumida, de uma forma até simplória. Mas o coping é muito presente nas músicas do Olivia Rodrigo. A forma que ela regula os sentimentos com a música é muito claro. Por exemplo, tem música que, para lidar com o término, com a rejeição do namorado, ela chega até a chamar ele de psicopata. Então, são formas de lidar com sentimentos que muitas vezes são sentimentos à flor da pele, mas que dizem muito sobre a pessoa e sobre o sujeito, que merece também ser ouvido, merece também ser escutado. E entrando na categoria das músicas, na análise dos resultados, propriamente disso, para não ocupar muito tempo, já que a gente teve um problema técnico, e se vier a ter um problema técnico, eu peço desculpa, mas eu retorno, a primeira música é All American Beach. Essa música, ela está no Deluxe do Guts, e ela é uma canção
trata sobre ironia, sobre a ironia da pessoa perfeita, da adolescente perfeita, do que é o jovem ideal, como esse jovem ideal trabalha com coerência impossível, especialmente quando você é mulher. Uma coisa que eu percebo muito na música do Olivia Rodrigo é que eu, enquanto um homem, enquanto um jovem adulto, muito privilegiado por conta da sociedade patriarcal que a gente está, é muito fácil entender o que o Olivia Rodrigo quer dizer e é muito fácil entender o que ela está querendo sentir, o que ela está querendo extravasar nesse momento. Em All American Beach, por exemplo, eu consigo enxergar muito do que eu via no ensino médio, que as garotas precisavam ficar sempre nos padrões da sociedade, enquanto nós, meninos, a gente podia andar do jeito que a gente bem entendia. Isso a gente via muito pela forma de se vestir. A adolescente, na minha cidade, pelo menos, falando de uma perspectiva minha, eu sou interiorano, do interior de São Paulo, todas já tinham que se vestir como mocinhas, como jovens adultas, com 15 anos. E eu, se pudesse, ia de pijama para a escola. Isso continua até a faculdade. Só quando eu formei, de fato, foi que implicações sociais de como se vestir começaram a me atingir. Eu comecei a frequentar o mundo jurídico, que é o mundo que eu pertenço hoje em dia. É minha área de atuação profissional. Ternos, gravatas. Então, lá atrás, já era possível entender o que a Olivia Rodrigo dizia, caso a música tivesse sido lançada, porque é uma música recente, mas quando a música foi lançada já na minha vida adulta, eu consegui entender todas essas questões e categorias sociais que são impostas para jovens e especialmente para mulheres. E é muito legal porque a ironia de All American Beach é muito boa, é muito técnica, é muito rica para a gente analisar. A gratidão que o Olivia Rodrigo fala, por exemplo, no I'm Grateful All the Time, é uma performance obrigatória, sabe? É um debate de bem-estar em que a régua é muito alta e não dá para atingir. E aqui a ironia pode ser traduzida em coping, pode ser traduzida na forma que ela conseguiu expressar os sentimentos que estão guardados de forma a ficar melódico, a ficar fácil de ouvir, mas também fácil de entender. E a segunda música vai ser do mesmo álbum, do Guts, agora vai ser Ballad of a Homeschool Girl. Essa música é sobre ansiedade social e aquele sentimento que todo mundo tem que não pertence ser, de não estar adequado àquela sociedade para a gente. E aquela sensação da gente sempre estar com vergonha, sabe, de sair, eu não quero sair porque eu tenho vergonha da roupa que eu estou vestindo, eu não quero sair porque eu não comprei uma roupa nova. É muito engraçado que aqui a Olivia Rodrigo, ela coloca ao extremo. Ela fala que sempre que ela sai é suicídio social. E é uma forma como todo mundo se sente um pouco, sabe? A gente sempre sai de casa, às vezes para ir num bar, às vezes para ir num restaurante, e fica naquele sentimento ambíguo que toda hora você está sendo vigiado, toda hora você está sendo analisado, toda hora você está um pingo de errar, na ponta do iceberg. A qualquer momento você pode fazer uma coisa que vai acabar com a sua vida social. E isso é muito, muito técnico, muito poético, porque a música trabalha muito com essa ideia do bem-estar social, que é um mal-estar social. E na escola isso também acontece. A partir do momento que a gente escolhe a escola como um lugar de sociabilidade, também a gente escolhe que a escola, na verdade, vai ser um ambiente de muita pressão social e muita exposição social. Então, essa música aqui é muito interessante, ainda mais porque é uma música pouco escutada, uma música pouco conhecida do Olivia Rodrigo. E passando para a próxima, talvez a que mais me mexa, com fãs em geral, acredito que já tenham visto, quem conhece a Olivia Rodrigo, o vídeo do pai que leva a menina ao show da Olivia Rodrigo, as meninas começam a chorar e ele chora junto. Essa é Pretty Is Pretty. Ela é uma música que é sobre sofrimento e a percepção da autoimagem nossa na sociedade, como a conformidade estética assola, como ela tortura. Esse é um sentimento que eu acho que seja o mais difícil de falar, porque não está ligado com gênero, está ligado com percepção estética, está ligado com como você se enxerga no espelho. E nessa música, o Olivia Rodrigo consegue trazer toda a brutalidade que a sociedade coloca na gente sobre padrões de beleza, e essa sociedade de consumo, essa sociedade capitalista, faz a gente nunca conseguir se enxergar enquanto belo, enquanto sujeito com pertencimento estético. Eu acho que essa aqui talvez seja a música mais importante, porque quantas pessoas não afundam em depressão, quantas pessoas não conseguem se enxergar no espelho justamente porque disseram para ela que elas não são tão bonitas assim. É um tema muito complicado, e é um tema que no Lollapalooza, por exemplo, foi o momento que mais amarrou a garganta, sabe? De vontade de debruçar em choro, porque você entende que está todo mundo ali falando a mesma língua. Está todo mundo entendendo as pressões sociais e como a gente não consegue se perceber enquanto digno de ser visto como belo, ser visto como bela,
ser vistos como pessoa e ter a dignidade de olhar no espelho e falar, eu sou bonito, não importa a sua aparência. Eu acho que essa música aqui pode ajudar muita gente com comparação, comentários, bullying também, a hierarquia que existe na escola, e uma hierarquia bem da pesada. E por fim, a música mais famosa do Corpus aqui selecionado, a música que o Olivia Rodrigo chama seu ex-namorado psicopata, que é Good For You. É uma música sobre um término de um relacionamento e como os sentimentos são a flor da pele depois que você termina um relacionamento, ainda mais quando a pessoa encontra alguém. E essa música é muito importante porque quando a gente fala sobre adolescentes, jovens adultos, o amor está envolvido, não tem como a gente tirar. Relacionamentos são coisas naturais do ser humano. E cada vez mais integrar essa parte do romântico como uma forma estética, uma forma sentimental à sociedade é muito legal. É muito interessante porque quantas vezes a aluna não está, sei lá, mal na escola, diminuindo as notas por conta de um coração quebrado. O coração quebrado, para mim, não como forma estética, mas como uma figura literal, ele também é um machucado. Então, no ambiente educacional, quando a gente traz esses elementos, quando a gente traz essa questão para o reconhecimento do sujeito enquanto um ser de sentimentos, a gente pode evitar respostas institucionalmente inadequadas, como, por exemplo, culpar a pessoa que está no mau momento, por um término, por conta das quedas das notas. Não, talvez seja melhor ouvir ela, talvez não tenha um abrigo, não tenha alguém para conversar sobre sentimentos que são tão importantes quanto o término. Então, no final, a gente percebe que as narrativas musicais pop, especificamente no livro Rodrigo, elas são documentos culturais, só que muitas vezes é visto como baixa cultura. Grande fala sobre isso. A gente poderia fazer uma apresentação inteira só sobre esse tema, mas infelizmente não é possível. Mas quanto ao Olivia Rodrigo, eu entendo que foi possível dar uma desconstruída nas músicas delas e entender os sentidos que a própria artista dá, entender por que ela atrai tanta gente assim, por que tanta gente conhece o Olivia Rodrigo, por que tanta gente escuta o Olivia Rodrigo e mais. Por que tanta gente vive o Olivia Rodrigo? Igual eu falei para mim, como se fosse uma prima de tão próximo que está familiarmente. E a compreensão, o entendimento, o situamento do sujeito enquanto passivo do sofrimento é muito importante. E as tensões estão aí, tensões de gênero, autocontrole emocional, ansiedade social, sofrimento afetivo, comparação. E o valor analítico não está em explicar o que o livro quer dizer, está em explicar como isso atinge todos nós e como nós somos um pouquinho também o Olivia Rodrigo, seja por causa das letras, seja por causa da forma de se vestir, enfim. A gente pertence a uma sociedade que o Olivia Rodrigo sabe traduzir muito bem esses sentimentos e sabe explicar para a gente como enfrentar as dificuldades de ser jovem hoje em dia. E o título do trabalho, o que a gente sente, não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que o Olivia Rodrigo sente, é o que a gente sente, é o que a gente, enquanto sociedade, performance, está sempre passiva de sofrer. Então, eu queria agradecer, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Luiz. Você consegue me ouvir? Quero agradecer a todos os colegas que estão presentes aqui, ao Luiz, principalmente, pela disponibilidade. Eu fiquei muito curiosa do trabalho. Inclusive, gente, se alguém quiser fazer pergunta, está aberto, pode levantar a mão, usar o chat também. Eu vou aproveitar, porque eu adoro fazer comentários. Eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que eu peguei a onda de Olivia Rodrigo ali em 2021, meio pandemia, e a única que de fato eu conheço foi a última, né? Que é Good For You. Eu meio que fui ouvir outra coisa, mas eu não vi que ela ainda é um fenômeno gigantesco. E eu lembro que mobilizou, assim, tipo, muita gente gostava mesmo. E eu sempre falava com os meus amigos, a gente falava assim, eu me sinto uma adolescente de 17 anos ouvindo Olivia Rodrigo. E, tipo, a gente tinha mais de, sei lá, a gente já tinha 23, 24 anos já. E a gente ouvindo, e a gente ficava, tipo, várias pessoas. E é isso, eu acho que a gente se identificava, mesmo a gente não sendo mais adolescente da idade dela, né? Porque a gente é mais velho, a gente se identificava porque a gente sofria como se a gente tivesse 17 anos de novo. E aí eu lembrava, quando você falou isso, dessa toda... que a gente tem um pertencimento, né? A gente se sente pertencente também desse sentimento. E aí eu lembrei, porque eu falei, cara, a gente nem tinha mais os mesmos problemas de quem tá na escola, que tem 17 anos. Claro, essa coisa do amor e tal é super presente, né? Na maioria... Depende, se você não se casou, você ainda tem seus probleminhas em relação aos sentimentos amorosos, às vezes até lá. Mas e a gente também sentia essa coisa, sabe? Um pertencimento, mesmo a gente não tendo a mesma idade, mesmo a gente não estando num contexto de escola, de ensino médio.
E aí, eu só queria fazer esse comentário, porque eu lembrei, deu uma nostalgia muito grande, assim, dessa época que eu escutava. E parabéns, Luiz, muito interessante mesmo. Eu adoro, é uma aposta arriscada muito boa. Muito obrigado, viu, Laís? E é muito interessante, eu gosto de comparar o livro Rodrigo com a Lady Gaga, porque quando lançou o primeiro álbum, foi o mesmo fenômeno, e talvez a gente sente essa diferença, mas proximidade do teu, porque, por exemplo, eu sou de uma época muito mais próxima da Lady Gaga, mesmo nivelando assim com a idade do Olivia Rodrigo, pô, eu tava vendo a Lady Gaga quando tinha 9, 10 anos, que era a idade que o público da Olivia Rodrigo hoje em dia tem muito, é muito engraçado isso, são meninas. No Lollapalooza, por exemplo, a maioria do pessoal tinha 14 anos, a maioria tava com a mãe e tal. Era engraçado porque, tipo assim, você via a mãe, que era muito mais, assim, da fase de pertencimento que a gente tá, adulto, né? Era um mãe de 40, 50 anos, geralmente. Eu tenho 26. Mas quando as meninas começavam a falar das músicas, eu ficava, gente, é com essa galera que eu tô, tipo assim, nivelado, sabe? Eu penso, nossa, eu trabalho desde os 17 anos e mesmo assim ainda pertenço. Eu acho que a gente pertence porque a gente viveu isso e a gente vai lembrando das coisas. Por exemplo, a Olivia Rodrigo ama dormir, né? Um dos pontos que ela mais gosta. Dormir, se possível, 16 horas do dia. E eu amo fazer isso. Talvez seja um dos momentos de regulação máximo meu. E é muito legal, porque tipo, assim, você vai vendo, aí você vê adolescente falando sobre isso e fala, Jesus, é a mesma sensação que eu tenho, sabe? E, enfim, eu acho que a Olivia Rodrigo é uma categoria dessa nova geração que vem junto com a Sabrina Carpenter também. Ela tem muita atenção, tem muito público-alvo. Na sexta-feira que vem vai ter o show dela aqui no Lula Palusa Brasil. Eu acho que a gente vai poder ver um pouquinho de por que essas músicas pop elas conseguem atingir tanto. Eu acho que tem muito a ver com não ser ouvido, sabe? Com essa questão mesmo de, pô, a gente não foi ouvido, a gente não foi escutado. Mas eu espero, nas próximas edições do EPEX, poder trazer outros artistas também. Quem sabe a Sabrina Carpenter seja a próxima. E queria agradecer muito também pelo espaço. Geralmente a gente tem 15 minutinhos, 10 minutinhos para falar, 20 minutos. Foi mais do que bom conseguir falar cada uma das músicas que são importantes para mim. Engoli muito choro na parte do Pretty Miss Frio, que é a mais difícil de digerir, é que eu te passaria para ouvir. Como você conhece o Sour, do Guts, a Pretty Miss Frio é muito pesada, mas muito sentimental. Então é isso. Quem tiver alguma pergunta, depois quem quiser entrar em contato sobre pesquisa em música também, meu tema do mestrado é esse, eu estou à disponibilidade e estou muito grato também por ter tido essa oportunidade. Obrigada, Luiz, obrigada. Eu imagino, caso não temos perguntas, no site do evento tem as redes sociais do Luiz, então eu vi, tem o seu Lattes, tem o seu LinkedIn, o seu Instagram, então caso alguém queira entrar em contato, né, já está lá no site, salvo. E, mais uma vez, eu quero agradecer o Luiz por estar aqui com a gente. E agora a gente encerra o evento hoje. Então, a gente encerra o evento com a apresentação do trabalho do Luiz. Eu agradeço aos colegas que estão aqui desde ontem assistindo as palestras também, as apresentações de trabalho. E eu desejar uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. E até a próxima, gente. Até o próximo ano que vem. E vocês vão receber o certificado de vocês, então, por e-mail. Tudo perfeito, viu? Obrigada, gente. Boa tarde. Até ano que vem, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.